Bom, falar do direito médico é uma coisa, como o professor Cavani disse antes, complicado em 10 minutos, porque é uma coisa que a gente vivencia, gosta e faz isso com mais do que profissionalmente, né? É uma verdadeira paixão. Antes de me formar advogado, eu tentei ser médico e não consegui. Talvez por meios oblíquos a gente tenha chegado onde desejava, né? Também tentei ser jogador de futebol, mas não consegui. E quando eu me formei, eu trabalhei com direito esportivo. Então, acho que posso dizer que eu já sou realizado de ter exercido indiretamente as outras duas profissões que eu gostaria de ter feito. Mas, enfim, o curso de Direito Médico aqui da EPD, ele está montado, está estabelecido em 3 semestres. As nossas aulas são quinzenais e aos sábados exclusivamente, por uma razão muito simples, né? Quais são os nossos alunos? Isso talvez seja um diferencial do nosso curso de Direito Médico aqui na EPD. Os alunos, eles vêm das mais variadas cidades do Brasil. Eu costumo dizer que a gente tem alunos, inclusive de São Paulo, no curso. Tem gente de São Paulo no curso. Porque o próprio Dr. Cláudio, que aqui está, que foi agraciado com 50% de bolsa, é um dos nossos alunos, que é de Recife, não é isso, Cláudio? E que atualmente reside em Campinas, vem para fazer o curso aos sábados. Nós temos alunos do interior aqui de São Paulo, de Birigui, que é uma outra cidade, de Americana. Temos gente de Foz do Iguaçu, de Caxias do Sul, tá? De Ribeirão Preto, enfim, de Piracicaba, de uma série de localidades que contribuem para engrandecer o curso. Como já foi mencionado, o grande foco do curso de especialização não é meramente a teoria, mas sim uma teoria voltada para o exercício prático. E é isso que essa pluralidade de profissionais de locais diferentes traz para o curso. Cada um traz a sua experiência. Porque, embora a gente tenha uma legislação que, via de regra, ela seja nacional, em cada localidade, um Tribunal de Justiça tem um entendimento sobre um determinado assunto. Mais do que isso, determinados juízes têm entendimento, de comarcas têm entendimento sobre esses assuntos. Então, esses profissionais de outras localidades acrescentam bastante e permitem essa troca de experiência entre todos os participantes. Então, os nossos cursos são aos sábados exclusivamente. Tá? Isso facilita essa vinda e esse deslocamento. O curso ele tem, como eu disse, os 3 módulos que são divididos principalmente. Um módulo para tratar de responsabilidade civil. Só no STJ o número de ações envolvendo o chamado erro médico cresceu mais de 200% nos últimos anos. Então, como os senhores bem sabem, se a gente considerar o nosso sistema processual como uma pirâmide, se no topo da pirâmide, que é o STJ, para as questões infraconstitucionais, a gente cresceu 200%, é porque na base o crescimento foi infinitamente maior, né? Então, nós temos um semestre onde nós vamos tratar de responsabilidade civil do médico, pessoa física, responsabilidade civil de laboratórios. Às vezes o laboratório solta um laudo de um exame em que deu que era câncer. E aí a mesma amostra é analisada por outro laboratório e vem dizendo que o tumor não é maligno, não é câncer, é tumor benigno. Existe erro nesse caso? Não necessariamente. E é isso que a gente passa a estudar. A gente passa a estudar, por exemplo, que existem lesões limítrofes. A gente passa a entender, por exemplo, como é que um mesmo profissional, analisando uma mesma amostra em momentos diferentes, chega a conclusões diferentes. E como uma mesma amostra analisada por profissionais no mesmo momento, esses profissionais dão resultados também diferentes. Por quê? Porque a gente, por exemplo, está tratando de uma lesão limítrofe. Então, a responsabilidade dos laboratórios também, seja nos exames anatomopatológicos, seja nos exames de análises clínicas. A gente fazer um exame de triglicerídeos na segunda-feira, o resultado vai dar alterado. Porque a gente tem uma alimentação desregrada no final de semana. Então, não é o ideal fazer na segunda. Mesmo que a gente guarde o jejum estabelecido, o ideal é fazer na quinta-feira. Porque a gente já passou por essa fase. Se fizer na segunda, provavelmente a gente vai ter um resultado que vai estar viciado. Então, essas questões em termos de laboratório. A gente estuda também a responsabilidade dos hospitais, né? Hospitais e clínicas.
O hospital responde objetivamente, subjetivamente, depende a culpa do médico, não depende a culpa do médico, enfim, uma série de questões colocadas também em relação ao hospital, em termos de infecção hospitalar, e talvez o assunto que esteja aí na moda, a responsabilidade envolvendo planos de saúde. A gente tem visto todo dia, quase todo dia no noticiário, essa questão dos médicos e a tentativa de uma melhora do rendimento desses profissionais. Então, um módulo de responsabilidade civil. Um outro módulo a gente trata de responsabilidade ética. Por quê? Porque o número de processos éticos contra médicos e contra dentistas cresceu muito nos últimos anos também. Só para os senhores terem uma ideia, no nosso Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, só o Estado de São Paulo, nós temos mais de 3.000 processos éticos em andamento. 3.000 processos éticos em andamento. Sendo que em cada um desses processos a gente pode ter um médico processado, 2, tem casos que a gente tem 9, 10, 15. Então o número de médicos processados é muito grande aqui no Estado de São Paulo. A gente tem aproximadamente 300 denúncias por mês contra médicos, só no Estado de São Paulo. Tá? Então a gente estuda o Código de Ética Médica e o Código de Processo Ético Médico, porque esse processo dentro do Conselho tem uma regulamentação própria, processual própria. A gente precisa entender também como é que isso funciona para poder tanto defender o paciente e fazer essa queixa junto ao Conselho, como para defender o próprio profissional. Nesse modo de responsabilidade ética, a gente também aborda questões relacionadas à bioética, principalmente início e final da vida. Aborto de anencéfalo, testamento vital, ou, como alguns preferem, né, diretivas antecipadas da própria vontade, eutanásia, ortotanásia, distanásia, mistanásia, enfim, todas essas questões. Também abordamos resoluções esparsas que os conselhos acabam divulgando e publicando, tá? Como resoluções que tratam da publicidade médica, em que chega-se ao ponto de definir e delimitar e determinar que fonte vai ser usada, que tamanho de fonte deve ser usada na publicidade do médico, tá? No site, num impresso, enfim, todas essas preocupações. E um último módulo, que é o módulo de direito penal e direito, a gente chama assim, de administrativo, onde nós vamos tratar questões relacionadas ao direito penal e ao direito processual penal, voltadas para a atividade médica e odontológica também. Além disso, algumas noções de administração hospitalar, segurança do paciente, que é um tema também bastante crescente nos dias de hoje, direito societário, trabalhista, tributário, tudo isso relacionado ao direito médico. Por que a gente trata tudo isso? Que a gente também não tem uma cadeira, não existe a cadeira de direito médico. Então nós temos que nos valer de alguns outros ramos mais tradicionais, vamos chamar assim, do direito, para formar as nossas matérias. E hoje o profissional, além de nos procurar para relacionar algum tipo de problema, de processo movido por paciente, ele sempre precisa desse outro tipo de orientação, uma orientação tributária, trabalhista, enfim, até mesmo societária. Então a gente trata tudo isso dentro do nosso curso. Os professores são professores de várias localidades do Brasil, tá? Mas sempre professores não só com conhecimento jurídico, mas que com conhecimento jurídico voltado ao direito médico odontológico. Então nós temos eméritos professores de processo civil, tá? Mas que a gente precisa esse profissional, a gente busca trazer o profissional que além desse conhecimento também saiba abordar questões relacionadas ao direito médico. Tá? Então, e para finalizar, nós temos crescido bastante, mas ainda é um momento de crescimento. Nós não temos 100, talvez não cheguemos a 100 especialistas em direito médico no Brasil inteiro. E é um momento muito importante porque em agosto do ano que vem nós teremos pela primeira vez na América Latina um Congresso Mundial de Direito Médico, que ocorrerá em Maceió, de 7 a 10 de agosto. Então, aqueles profissionais que buscam esse reconhecimento e buscam uma diferenciação em termos de direito médico, agora é o momento de iniciar o curso, porque a demanda está crescendo bastante, tem crescido bastante, e a gente ainda não tem uma quantidade suficiente de profissionais especialistas no assunto para dar conta dessa demanda que tem chegado até
os nossos escritórios. Agradeço a atenção dos senhores, espero poder contar com alguns dos senhores do nosso curso de Direito Médico Hospitalar e permaneço à disposição para os esclarecimentos referentes ao curso que se fizerem necessários. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos.